Eu sou Joaquim António Araújo Castro, um estrangeiro cujo idioma os outros não compreenderam. Nasci aqui, em Penafiel, em 16 de julho de 1858, número 42 daquela que é hoje a Praça Municipal, e batizado uns dias depois na atual Igreja Matriz. Passava as férias no Foz do Douro e, com 12 anos, fui com a minha família morar no Palacete na rua Santo Ildefonso, no Porto, cidade onde meu pai, António Joaquim de Araújo, ilustre advogado, montou o escritório. Viajei pelo mundo, mas voltei aqui, a Penafiel, por várias vezes, como ao calmo da morte de Antero, meu único amigo, ou quando em abril de 1893 fui visitar meu tio, o comendador Joaquim da Cruz, e sua irmã velhinha, que foi quem me desapartou do leito. Fui para esta altura uma romaria ao convento do Bestelo, onde já não ia desde os meus 9 anos. A minha vida foi, desde cedo, marcada pela orfandade e pelo luto. Primeiro foi a minha irmã, muito querida Zara, com 15 anos. Depois meu pai, e passados uns meses a minha segunda irmã, Gertrudes, com apenas 18 anos. Um ano mais tarde faleceu a minha mãe Margarida, ficando eu órfão de pais e irmãs com pouco mais de 20 anos. Tive ainda um irmão, Hermano, que de certo modo também perdi, pois partiu cedo para o Maranhão. Estou Monteiro, um amigo que brincou comigo quando ainda era criança e me enxugou as lágrimas a conta da morte do meu pai. Foi o meu consolo amigo em muitas ocasiões e o meu conselheiro. Meu mestre também. Publicou o poema Epitáfio Zara, em homenagem à minha querida irmã, falecida tão precocemente, que contou com inúmeras versões e traduções. Lembre-se que me tem para o aconselhar, ou consolar até onde me chegarem a inteligência e o coração. Acompanhava a minha saúde, preocupava-se e aconselhava-me a levar uma vida regrada e disciplinada. Faça um programa quanto a horas, comidas, exercícios, etc. E tenha coragem de se submeter a ele. Verá como a sua vida se restabelece. Queria-me casado, com filhos e com um trabalho que me desse uma posição na sociedade, que me permitisse viver uma vida de homem. Tudo isto seria compatível com a literatura, mas não com a literalice. Antes de tudo, você precisa deixar definitivamente a vida de rapaz literato, vagamente distraído por mil e uma ninharias curiosas e poéticas, mas, em si, estéreis, com as quais tem até certo ponto dissipado a sua mocidade. Isso agora deve acabar para você. Já muita gente crê que você não dará ao homem. Eu, porém, continuo numa certa teimosia de esperar que você há de acabar por tomar uma forma mais viril e superior, e que essa será definitiva. Para isso, precisa instantemente de duas coisas. Primeiro, ter um modo de vida regular e o que se chama uma posição. Segundo, casar. Ser literato entre nós não é uma posição, nem quase o pode ser. Em todo caso, não pode ser para você, que é poeta demais para fazer vida de escrever 40 ou 50 quartos de papel por dia e sobre todas as coisas que se apresentem. Seja, pois, cônsul ou amanuense ou caixeiro, mas seja civilmente, socialmente alguma coisa. E quando for isso, case. Case, mas humanamente e não poeticamente. Trabalhará, terá filhos e viverá uma vida de homem. Isso não é incompatível com a literatura, mas é-o com a literalice. Medite nisto, que é muito sério e que lhe digo do coração, como quem o estima. Depois, Antero morreu também e eu fiquei numa desesperação extraordinária. Fui à minha pobre casa, peguei nas 15 ou 16 livros que tinha e segui de comboio. Braga, Amarante, Penafiel, Guimarães. Regressei 4 dias depois. Meu único amigo caiu no lago estranho da morte. Que horror de existência. No momento preciso em que eu tirava o descanso do meu revólver, chegou-me às mãos uma carta de Alice. Que revolução me fez esta carta? Não sei. Mas fiquei a ver-lhe a vida. Lembrei-me das palavras de Antero a seu respeito. Com a morte dos meus familiares, fiquei só. Só. Fiquei com os que me exploraram, com os que me venderam, com os que fizeram degrau do meu talento. Desde chegar o dia de luz em que soube a última cova aberta, a de Antero, se elevou a escada de luz que me levou ao céu do teu amor, Alice. Não tenho mais nada no mundo. Nada. Preciso do calor dos teus olhos, das carícias do teu sentimento. Alice moderna. No início foi a literatura que nos aproximou,
Abriu caminho ao afeto. Depois, a amizade e a admiração que ambos nutríamos por inteiro. Da literatura passamos às confidências, as dores, as ilusões e desilusões, os jogos de palavras, as trocas presentes. De confidência em confidência, passamos à confiança, à simpatia e à paixão. Nem tu sabes a esmola que enviaste ao meu adormecido coração, mais seco que uma flor ferida na haste. Sim, tu não podes calculá-lo, não. Não era vida a vida que eu levava, sem alegria, sem prazer nem dor, sem poder aquecer a minha alma à lava de um sacrossanto, de um divino amor. Mas tu vieste e, como Cristo outrora da campa fria, a tua voz se ergueu, e eu vi os resplendores de uma aurora substituírem as sombras do meu céu. Pelo inarrável bem que me fizeste, pelo coração nobre onde me abrigo, pela mão que de longe me estendeste, bendito sejas tu, meu bom amigo. Ao princípio não quis crer em ti, não imaginei nunca que me quisesses enganar. Fazia de ti uma ideia muito alta para isso, mas temia que te enganasses a ti próprio e que sem querer me fizesses muito mal. A pouco e pouco, porém, como se as tuas palavras fossem raios de sol e a armadura que eu julgara invulnerável de cera, compreendi que eras muito, para não dizer tudo, para mim. Sim, meu querido Joaquim, eu creio piamente, religiosamente, sinceramente, que nos havemos de dar como Deus com os seus anjos. Foi uma coisa que sempre me deu que pensar, ver gente que se não casasse morreria, e pelas aparências viver depois de casados como cão e gato. Eu não compreendia como isso poderia ser. Nós constituiremos uma exceção à grande tribo dos mal casados. Havemos de ser muito felizes, se havemos. Li ontem as tuas cartas. Chorei sobre elas, não me envergonho. Tenho orgulho de o dizer. Como tu és boa e como sou teu amigo. Que alma tão grande e tão bela, a que assim adivinha a minha alma, e bem dar-me o santíssimo refúgio, refugiando-se em mim. Como eu te amo, Alice, minha adorada, minha queridíssima Alice. O tempo foi passando e houve necessidade de aproximar o longe, aniquilá-lo. O encontro intelectual já não era suficiente. A aproximação física era vital para recuperar o afetivo e emocional que dava sinais de começar a desvanecer-se. Adiei por várias vezes e por várias razões a partida para Ponta Delgada. Era para acontecer em março, mas foi em outubro que desembarquei. Ia finalmente ter a infinita felicidade de abraçar a minha noiva, ver a minha Alice. Não corre bem. Há desencontro, há desentendimento, o início do fim. Levantas-te, comes, deitas-te às horas que te parece, sem te curvares a isso, a que se chama costume e convenções sociais. Eu, por igual, que trabalho muito, é verdade, mas sou livre, e desde os 21 anos é a minha vontade, a única lei pela qual me rejo. O pai da Alice parte para os Estados Unidos e deixa nos Açores dívidas de que Alice era fiadora. Esta recusa-se a casar e a partir para Lisboa antes de pagar essas dívidas. Oh, eu pergunto que direito tem o Sr. Doutor Moderno para trancar a minha vida, abusando da lealdade de quem nada lhe deve. Não pode ser, não pode ser. Olha, eu tenho muito tédio à vida, muito, mas não quero ser causa de uma lágrima que tu chores. Acho-te uma criatura divina, atravessando um charco no monte de auroras. Não me sinto mau e, do outro lado, sou pouco propenso a admirações. Escrevo-te muito triste. Falta-me o ar. Ando como um sonâmbulo no mundo desconhecido. Já não sinto como um bálsamo profundo o calor doce dos teus olhos perpassando, numa gôndola de luar, através do oceano do meu pobre coração. Queria escrever-te muito, e não posso. Faltam-me palavras a retratar ao vivo as emoções que me avassalam poderosamente. Tu disseste que me amavas, e o teu amor é como um grande clarão iluminando o céu turvo da minha vida. A 30 de nove de 1894, Alice escreve uma última carta de namorada para me comunicar a firme decisão de renúncia aos nossos projetos de casamento. Um não definitivo justificado, racional e cientificamente. Saber que não pode fazer feliz e não ter o direito de contribuir para a minha infelicidade.
Há 6 meses que leio, estudo, analiso e disseco o casamento e os casados sob diferentes formas e em diferentes indivíduos. E compreendi que não havia em mim os elementos honradoríssimos de que se fazem as menagères e sobre os quais poderia edificar solidamente os alicerces da nossa e, sobretudo, da tua felicidade. Foi este sentimento que ditou a minha carta anterior e dita, esta ainda, expressando-te francamente, muito lealmente, muito veemente, o desejo de nos considerarmos livres, visto que eu não tenho, infelizmente, os dotes suficientes para te fazer feliz. Não tenho também a triste coragem de te fazer infeliz. Cedo me interessei pelo mundo das letras e aos 9 anos já colecionava livros antigos, selos e moedas. Com 14 anos publiquei os meus primeiros versos, no Penafilense. Fiz o curso superior de letras e fui poeta, historiógrafo, jornalista, crítico literário, ensaísta e diplomata, bibliófilo, numismata e bibliógrafo. Sempre foi meu ensejo reacender o velho orgulho português, divulgando o património literário luso, muitas vezes a expensas minhas, conseguindo que consagrados vultos da literatura portuguesa, a começar por Camões, fossem traduzidos no estrangeiro, em países como Alemanha, Rússia, França, Inglaterra, entre outros. Muitos foram os periódicos que fundei, dirigi ou colaborei como poeta, ensaísta ou crítico. Gosto herdado do meu pai, que fundou em conjunto com distintos Germano Vieira de Meireles, também ele penafilense, e Rodrigo Teles Menezes. O Século, um conceituado jornal, contava com a publicação em Penafiel. Assim, com apenas 15 anos e em parceria com Sampaio e Bruno, fundei e dirigi a IARPA, com uma filosofia editorial eminentemente literária, não deixando no esquecimento as questões políticas da época. Para além de ter convivido com os grandes nomes da literatura lusa, ainda me correspondi e colaborei com a maior parte dos lusófonos do meu tempo. Wilhelm Storck, Tommaso Canizaro, Domenico Midelli, Platon de Waxel, Emílio Tesa, Próspero Peragallo, Achille Miriu, Pedro Esgalver, entre outros. Mais tarde, publiquei o meu primeiro livro de versos, Lira Íntima, acolhido no mundo literário com entusiasmo e simpatia, com muitas críticas favoráveis, nas palavras do amigo Sampaio Bruno. Pela nitidez das tintas que usava, fazia-o recordar naturalmente os parnasianos franceses, pois possuía como eles a delicadeza subtil, a incomparável serenidade, a imortal limpidez do traço. Em 1895, rumei a Génova para ocupar o lugar de cônsul de Portugal. Por lá fiquei por quase 2 décadas, desenvolvendo vasta e intensa atividade cultural e intelectual, promovendo traduções e realizando estudos sobre autores portugueses como Antero, Camões, Essa, Garrett, João de Deus, Júlio Diniz, entre outros. Trabalhos esses que deram origem à redação de dezenas de opúsculos. Foi também por essa altura que preparei a homenagem a João de Deus e as comemorações de centenários, Padre António Vieira, Ida à Índia e Garrett. Organizei a bibliografia anteriana e a bibliografia inesiana, bem como a publicação do arquivo Ex Libris, entre 1901 e 1909. Nesta fase, uma imensa frustração com a vida vai-me corroendo por dentro. Não houve coisa a que eu metesse ombros e que não fosse contrariado por puro espírito de combate à minha pessoa, de todo ponto inofensivo. Não houve contrato que eu fizesse em que não ficasse roubado em toda a linha. E nunca tive um cão, nunca pedi dinheiro emprestado a ninguém senão a Antero, que me emprestou 3 libras quando eu precisava de 2. Os protetores queriam fazer uma manuense secretaria. Uma mariolada como nunca vi outra. O roubo da herança da minha tia Adelaide, que fez testamento forçado e que tinha saído ao hospital de Conde Ferreira com nota de incurável. Meu tio deixou-me 800.000 reis. Roubado. Foi um europeu convicto apostado em divulgar a cultura portuguesa pelo mundo, numa época em que nomes consagrados como essa de Queiroz zombavam de Portugal. A cultura portuguesa era tida como uma versão provinciana de uma França mal limitada. Na voz do meu contemporâneo Essa, Portugal era um país traduzido francês em calão, afirmação com a qual não pude concordar. A cultura lusa teve seguramente desde Camões uma excelência assinalável, podendo ombrear com qualquer outra da Europa. Eu sonhava com uma Europa onde o todo fosse o somatório respeitador de cada uma das partes. A propósito, em 1887, quando publiquei Luís de Camões, dedicado a Antero, também ele, admirador de Camões, pedi a Essa que redigisse um prólogo para o livro,
pedido que ele escusou com uma carta muito cordial, mas que serviu o intento de prefaciar o livro. Se eu tivesse a divina faculdade improvisada de Ariosto, ou essa colossal facilidade a Dumas, que cria uma obra entre 2 cigarros, não deixaria de certo, pela muita simpatia que você me merece, de satisfazer o seu pedido de um prólogo quase pela volta do correio. Infelizmente, para mim o trabalho não é um doce deslizar pela corrente serena do ideal, mas uma subida arquejante por uma dura montanha acima. As 16 ou 20 páginas que você me pede à pressa levar-me-iam um longo tempo a escrever, e eu teria de interromper a obra que está na forja, quente e fumegante, para ir malhar outro ferro. Não sei, além disso, muito bem o que poderia dizer sobre os seus sonetos. Se obedecesse ao meu impulso natural, diria apenas uma palavra. E isto é docemente lindo, e não saberia acrescentar mais nada. Para fazer um estudo sobre a evolução moderna da poesia, necessitava a largueza do livro. Não me bastaria o artigo. Os seus sonetos, para encantarem, não necessitam dos meus laboriosos comentários. Se os roxinóis, por motivos filosóficos, se decidissem a não cantar, sem terem ao lado um crítico hábil que lhes explicasse o canto, deve confessar, meu caro Araújo, que os arvoredos perdiam logo todo o seu idílio e todo o seu mistério. As obras de arte devem falar por si mesmas, sem terem necessidade de pôr ao lado um cicerone. Acompanhar um livro de versos de crítica já feita é querer impor um guia à emoção do leitor. O leitor detesta isto. Creia que os seus sonetos serão mais belos, vistos sós, na sua pureza escultural de linhas nobres. Sei-lhes pôr em redor toda a complicação da minha prosa. O meu prólogo seria um bocado de chumbo atado à asa de uma linda e ligeira ave. Publico os seus sonetos sós e os homens de gosto ficar-lhe-ão agradecidos. De resto, como lhe disse, a dificuldade é você ter pressa e eu ser um homem de inspiração tão lenta. Os meus últimos anos de vida em Itália foram muito dolorosos. Circunstâncias várias, como o assalto à minha residência, a solidão, o casamento falhado, multiplicaram os meus problemas de saúde. Regressei a Portugal e fiquei internado no Hospital de São José, sendo depois transferido para a Casa de Saúde no Telhal, em Sintra. Tendo nascido em Penafiel, gostaria que o governo português, para aí, tivesse transportado os meus restos, para junto do meu padrinho, o comendador Joaquim da Cruz. O meu espólio não incluía dinheiro. Antes valiosíssimas coleções de numismática, livros raros, 6 grossos volumes de selos e uma grande variedade de objetos de coleção. Na minha terra natal, poucos sabem quem eu sou e o quanto eu amei esta terra e este país. O quanto me ficou a dever a cultura portuguesa por tão vasta e variada obra realizada na sua divulgação pelos 4 cantos do mundo. Ainda assim, o meu nome tem sido lembrado e evocado nessa terra, Penafiel. O seu município promoveu e realizou vários eventos para comemorar, em 2008, o 150º aniversário do meu nascimento. Prepara-se agora a comemoração do centenário da minha morte, promovida e dinamizada pelo agrupamento de escolas de que sou patrono, pois eu, que fui um homem das letras e da cultura, fui agraciado com a atribuição do meu nome a um agrupamento de escolas, em Penafiel. Antes disso, em 27 de junho de 1981, por iniciativa do Círculo Cultural Penafielense e com o apoio do município de Penafiel, foi-me prestada uma homenagem pública, destacando-se, de entre várias atividades, a instituição do Prémio Joaquim de Araújo, destinada a galardoar um original de poesia e a inauguração da Rua Joaquim de Araújo. Eu fui Joaquim António Araújo de Castro, o penafielense que se orgulhava de pertencer a esta terra e a este país. Um homem não é só aquilo que produz, que faz, que projeta e realiza. É também aquilo que sonha e imagina, que levou os outros a fazer, estimulando e encorajando, solicitando, propondo, convidando. De passo miudinho, agasalhado no seu sobretudo albadio, com livros raros debaixo do braço, a caminho do café ou do restaurante, na procura do encontro com outros homens de letras. Gosta de escrever, gosta de falar do que os outros escrevem, sem obediência, sem servidão. Há nele uma ética de firmeza, trabalho honesto, sem nunca transigir com a intriga, a aparência, a mentira. Homem de um só parecer, de um só rosto, de antes quebrar do que torcer. Divulga mais do que produz, sente-se nele o prazer de recolher, compilar, publicar, mais do que criar. Uma vocação especial que cumpre até ao fim da vida.
os outros escrevem, ele dá a conhecer, regularmente, pontualmente, com persistência, com continuidade. Com problemas económicos, mergulhado na saudade dos entes queridos que já partiram, familiares, quase todos, amigos, muitos, em circunstâncias trágicas, frustrado no amor, acabrunhado por desilusões e traição, nostálgico e obsessivo, mas perseverante na sua atividade literária, como se cumprisse uma missão, como um dever inadiável e sem ambições de glória ou louvores. Nas cartas que escreve, lamenta-se, verte lágrimas. É um desgraçado, um pobre infeliz, cujos olhos estão desbotados de tanto chorar. De facto, o destino não lhe foi favorável, um turbilhão de afazeres como lenitivo. Talvez não terá aceitado a resignação, nem o opróbrio, nem a negligência intelectual. Apesar da sua afetividade carente e da sua sensibilidade delicada, conseguiu manter-se livre e firme, pronto a defender-se, atacando com veemência. Nostálgico e solitário, mas cultivando as verdadeiras amizades e achincalhando as falsas, com irónicas imprecações. Refugiado em Itália, continua o seu destino de solidão, numa casa isolada no campo, longe de tudo e de todos. Sozinho, melancólico, carente, esquecido. Quando a esperança se esgotou, o espírito perturbou-se. O esforço sobre-humano para reagir enfraqueceu-lhe o pensamento, secou-lhe as lágrimas, emudeceu o talento poético. Tanta calúnia, tanta perseguição, tanta maledicência, tanta mentira. Emoções demasiado fortes para serem suportadas por uma saúde frágil como era a de Joaquim Araújo. Joaquim de Araújo, um erudito com dotes de coração muito apreciáveis. Era um verdadeiro humanista com uma alma espontânea, vaporosa, afetiva, um pouco infantil, que marcou a sua época, enriquecendo a nossa história e o legado cultural com que nos deixou mais ricos também. Mas este mundo é vão. Oh, não há nada de grande senão a dor. Só esta produz sentimento. Os homens grandes só são grandes pela dor, que é como a sublimação da alma. A sublimação e o sentimento. As duas grandes bases da beleza suprema. Quem não sabe